Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Me dá um gole da vontade divina de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu faça minhas ações diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, número 5, que eu estou lendo e vou fazer a partilha. O texto é do dia 21 de abril de 1903. Jesus suspende Luísa de seu habitual estado para poder castigar. Tendo passado dias amargos de privações e lágrimas, com o acréscimo de ver na possibilidade de que o Senhor me suspendesse de seu estado de vítima, como de fato me aconteceu, que porque me esforçava não podia perder os sentidos, mas fiquei surpreendida por muitas dores internas que me inquietavam, sem que eu pudesse compreender. Apenas um sonho na noite, no qual me parecia ver um anjo que me levava de dentro de um jardim, no qual estavam todas as plantas enegrecidas, mas eu não fiz só. Pensava em como Jesus me tinha expulsado de si. E então, ao fim da tarde, o confessor chegou e, encontrando-me em mim mesma, disse-me: as vinhas tinham congelado. Fiquei aflita ao pensar nas pobres pessoas e no temor de que não me fizesse cair em meu estado acostumado para poder livremente castigar. Mas esta manhã o bendito Jesus veio me fazendo cair no meu estado habitual e eu o mal vi, disse-lhe. Então Luísa estava sofrendo muito pelas privações que Jesus não veio ter com ela, porque ele precisava aplicar os castigos, né? Mandar os flagelos. E como ela o impede, né? Daí ele não vem. E aí quando ele chega, ela já diz a ele: ah, Senhor, e ontem que fizeste? Então, você saiu com a sua e, além disso, nem sequer me disse nada, que pelo menos teria implorado para evitar em parte o castigo. Então ele diz isso para Jesus e ele: minha filha, era necessário que te suspendesse. De outra maneira, tu me terias impedido e eu não poderia estar livre. E além disso, quantas vezes não fiz eu o que tu quiseste? Então Jesus lembra para ela que nem sempre era assim, que muitas e muitas vezes ele fez os gostos dela, veio, deixou de fazer os flagelos, aplicar os castigos e veio contentá-la, né? Então que ela também tinha que ter essa gratidão também com ele, que ela tinha que ter essa paciência também com ele, que nem sempre ele podia fazer, porque ele tem que cumprir a justiça. Ah, minha filha, é necessário que no mundo chovam os flagelos. De outra maneira, por cuidar dos corpos, se perderão as almas. Então ele explica a ela que ele tinha que cuidar dos corpos que estavam cometendo injustiças, porque senão, né, iam se perder muitas almas, porque as pessoas, os corpos, a matéria que faz a gravidade da situação, os pecados, então por conta disso perde-se almas, né? A conflito, a briga, tudo, então perde-se as almas. Dito isso, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma,
sem meu doce Jesus, por isso ia buscando-o neste momento, via no céu um sol diferente do sol que nós vemos, e junto uma multidão de santos, os quais, ao ver o estado do mundo, a corrupção, e como se fosse zombaria de Deus, todos a uma voz gritavam: vingança de tua honra, de tua glória. Faz uso da justiça, enquanto o homem não quer reconhecer mais os direitos do Criador. Mas como falavam em latim, eu pensava que fosse este o significado. Ao ouvir isto, eu tremia, me sentia gelar e implorava piedade e misericórdia. Então, Luísa, ela ama tantas pessoas, seu amor é tão grande por todos, que ela não quer que se comete os castigos, né, os flagelos. E só que isso não é certo. Jesus explica para ela. E assim que eu entendo que, como hoje, por exemplo, há tantas maldades no mundo, no YouTube, na internet, pessoas fazem canais só para falar mal de Deus, para degradar Deus, né? Para incentivar o ódio contra Deus. Então, isso tudo é muita coisa, é muito errado. As pessoas hoje em dia estão fora de si, estão só pensam no dinheiro, na prosperidade e nas luxúrias, né? Nos cargos que ganham muito dinheiro, só pensam no dinheiro e querem viver bem sem fazer nada, passando por cima de outras pessoas e praticando todos os tipos de males. Então, isso desagrada muito a Deus, lógico, né? E Luísa, por isso Luísa fica preocupada porque não quer que Deus castigue as pessoas, mas as pessoas precisam ser castigadas porque elas não dão razão para a voz de Jesus. Elas estão se deixando levar, já se deixaram levar pelo mal, pelo ódio, pelo pelo pecador, né? Pelo demo mesmo, né? Elas são influenciadas pelo demônio. Então, o demônio fala bonito, né? Inventa aquelas malabarismos de palavras lá. Sempre tem no YouTube para fazer grandes números né? De YouTubers, o maior YouTubers, não sei quantas mil visualizações, e o povo vai atrás das visualizações. O povo, as pessoas de hoje não pensam em Deus, pensam na grandeza. E a grandeza e a ganância, né, é a nossa derrota, né? É a nossa é o nosso inferno. Então as pessoas estão escolhendo o inferno para viver, não pensam no céu, não pensam em Deus, não pensam no amor. Só em misérias, em grandezas. Eles acham que é grandezas, mas é só misérias. Assim que eu entendi. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me acorda, divina vontade, a minha alma. Dai-me a tua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra,
para dar a ti as homenagens que tens direitos, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante o dia. Livro do Céu, volume 1, trecho do 42 ao 49. O espírito de mortificação. Depois de algum tempo em que tentei exercitar-me nessas coisas, às vezes fazendo e às vezes caindo, se bem que vejo claro que ainda me falta esse espírito de retidão, e sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Jesus falou a Luísa e fala para nós hoje e dá-nos entendimento que é necessário o espírito de mortificação, que é na mortificação que se vive a retidão, pois só quando fazemos essas coisas por amor a Ele, ou seja, por seu amor, até as mais belas virtudes, se não feita por sacrifício de amor, não tem nenhum valor e nem sabor. Jesus nos diz que a caridade é a virtude que dá vida e esplendor a todas as demais virtudes. Sem a caridade, todos os nossos atos e obras não têm nenhum valor. Tudo deve ser feito por Jesus e em Jesus. A mortificação é que nos leva a fazer todas as coisas com espírito de sacrifício. A mortificação é que nos leva a fazer todas as coisas com espírito de sacrifício. Jesus só reconhece as nossas obras se são feitas com a marca da mortificação. Se não tem o enxerto da cruz, não pode ter valor. Que é preciso fazer morrer a mim mesma para viver em Jesus e a sua própria vida. Que é preciso ter coragem, porque Ele é que vai operar em nós. Por nós mesmos não somos capazes. Por nós mesmos não somos capazes, que somos como a sombra, não somos nada, ou seja, eu não sou nada. Que é preciso estar junto a Ele e apoiar seus braços. Em seus braços ter o apoio. E Ele nos sustentará e nos dará força e que caminhamos como cego, e a sua luz nos guiará se olharmos só para Ele e imitá-lo. Que a primeira coisa é mortificar minha vontade, ou seja, o meu eu, né? O nosso eu deve ser mortificado, deve ser destruído e conforme a minha vontade, e conformar a minha vontade a dele, tornando uma só, mas por nós mesmos não somos capazes, só com a graça dele. Se Jesus diz para Luísa que ela está cega, imagina nós. Eu que, por exemplo, caminho sem caminhava sem essa luz do divino querer. Nossa, estou feliz
com a luz da divina vontade, a sua luz venha estar à nossa frente, para nos guiar, para nos ensinar, né, para nos educar, para nos dar coragem. Só a divina vontade que vem dar-nos esse entendimento de viver essa verdade. Eu, por exemplo, né, como eu estou falando, que eu não conhecia nada, não sabia nada dessa verdade. Caminhava como cega mesmo. Pensar que as coisas tudo era diferente. Caminhar na nossa vontade. Que eu sempre quis fazer a vontade de Deus, mas não sabia como era esse viver, esse fazer a vontade. Mas agora eu estou entendendo, graças a Deus, que Deus está me dando essa graça. Está me dando esse entendimento de que como é se libertar de si próprio, de si mesmo, de mim mesma, né? Então, dessa graça, eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando de conhecer a verdade, a divina vontade, de viver na divina vontade. Fiat, amém. Glórias a ti, ó Deus, eu te dou graça. Fiat,